Gravando. Na verdade foi feita a exposição, agora vamos ver como é que nós organizamos a discussão aqui. Vamos entrar direto numa discussão entre nós sobre a apresentação? Só para levar são 10 pessoas, tá? Muito atrasado, não passado. Já são quase as 11. Perfeito. Vamos em frente. Tem outro vídeo. Tem alguma outra... Não, eu acho que o principal, o artigo é muito mais amplo, na verdade eu tentei resumir bastante porque o artigo ele fala, o Marco ele é físico, a narrativa dele, dessa questão dos momentos da metamorfose da ciência, é com olhar a partir das teorias da física. Então, assim, mas o principal é o esquema dos 4 momentos. E você consegue visualizar bem o momento em que você está, de certa forma, na natureza, de uma forma subjetiva. Depois uma tentativa de você racionalizar isso, depois você tira o objeto completamente da natureza, depois com o avanço de algumas questões de teorias da física, que você vê a interação da observação sujeito-objeto, e por último, no último momento, que é o que a gente vem discutindo, em que o sujeito está junto com o objeto. Né? Então seriam esses 4 momentos, né, que ele coloca a metamorfose da ciência. Tentando ser bem sucinto. Ontem à noite estou pensando Estuve pensando numa possibilidade, até que ponto as mudanças de paradigmas têm a ver com não tanto com mudança de ideias, como com mudança de ideias que vêm por causa de novas ferramentas cognitivas. Então, por exemplo, o mito dependia da palavra oral. Os mitos realmente são orais. Quando você escreve um mito, acaba com ele. Porque uma qualidade do mito é que ele muda continuamente. Cada pessoa muda o mito. Os mitos se transmitiam oralmente e cada grupo que utilizava o mito modificava o mito. Por isso, quando ele descriu os mitos, descobriu um contínuo de mitos. O mito iba evoluindo de uma tribo para outra tribo. Então, era similitude em diversas. Ele compreendeu que a qualidade do mito não era tenho que encontrar um mito primigênio, não existia um mito primigênio, existia um mito que evoluía. O que aconteceu com a palavra escrita? O mito fossiliza. O sea, nós conhecemos os mitos como escritos, não? Mas realmente os mitos que conhecemos da Grécia clássica já não são mitos. É uma outra coisa, é uma história escrita. O mito como tal tem que ser um mito oral. Quando aparece a palavra escrita é quando aparece o primeiro conceito de conhecimento por fora das pessoas. Hasta ese momento, todo tinha que ser causado por alguém, ya sea a pessoa, ya sea un animal, ya sea un deus, uma força da natureza. Era todo alguém tinha que causar. Quando as pessoas se desligam de su pensamento e ele fica essa ferramenta de poder fossilizar, objetivar o conhecimento que eles conhecem em uma palavra, permite para eles pesquisar as próprias causas, permite pesquisar sobre o próprio pensamento e permite compreender que as causas podem estar por fora da pessoa que pensa. O sea, não tem que existir um Deus para que as coisas aconteçam. Podem acontecer por causa da que a natureza tem um ordem que está fora. O sea, a possibilidade o sea, a palavra escrita permite objetivar pela primeira vez o pensamento. O pensamento não está sempre aqui, na mente de alguém, senão que está por fora. Isso oferece a possibilidade. Eu não acho que o pensamento clássico e o pensamento medieval seja muito distinto. A diferença está em monoteísmo. Realmente a igreja acreditava que existia uma ordem natural e que Deus estava atrás dele, mas eles acreditavam que existia uma ordem que poderia ser pesquisada. Eles acreditavam nisso. Você pode compreender a natureza, ainda que ela seja criada por Deus. Por que muda o paradigma? Quando aparece a matemática. A matemática que antes existia o cálculo e a matemática era simplesmente uma maneira de sumar quantidades, ou seja, era a geometria e uma coisa estava aí que só servia para ela mesma, mas a verdadeira matemática é quando aparecem as funções que desenvolve Descartes. Você pode plasmar em uma função uma qualidade da realidade. Então foi Descartes e Galileu os primeiros que usaram assim. Descartes criando os seios descoordenados e Galileu quando desenvolveu a primeira fórmula que explicava um movimento. Com uma fórmula podia captar o movimento do objeto caindo desde o ras do mato.
Então aparece a matemática, que é uma nova ferramenta. Então começamos a mudar por completo o jeito de pensar a realidade. A seguinte mudança, desde o meu ponto de vista, acontece com a mudança da mecânica quântica e da relatividade. Estou arriesgado. Eu acho que isso realmente é o culmen do paradigma anterior, até onde ele pode ser desenvolvido. Quando se modifica o paradigma? Quando aparecem as computadoras, quando você pode fazer simulações da realidade. Konrad Lorenz, por que caiu na conta, porque ele foi a primeira pessoa porque realmente as equações não lineares existentes já faz muito tempo, mas estava aí como uma realidade, estão aí uma coisa assim esquisita que não é uma norma natureza, quando temos que perder muito tempo explicando elas, uma realidade que está aí, um caso extremo, tipo, mas ele pesquisou utilizando a computadora e conseguiu penetrar. Então foi a computadora que forneceu modelos da realidade, já não um modelo abstrato de que é uma função, sino realmente vamos mudar esta função, vamos ver o que acontece. Foi ele, porque tem uma computadora que descobriu a mecânica do caos. Então pode ser que realmente nas mudanças de paradigmas é porque começamos a utilizar ferramentas distintas que nos permitem um olhar distinto. Pensem, quanto modifica a nossa percepção da realidade o fato de que existe uma realidade virtual. O sea, o fato de que temos uma computadora que pode criar uma realidade. Isso, para mim, realmente, a mudança, o clique foi, nossa, a realidade pode ser uma simples simulação de algo superior. O sea, pode ser um programa que está rolando uma computadora. Tem um artigo seminal que fala disso. Não, a realidade é uma simples simulação. Matrix. Alguém está rolando esta realidade. Nós somos um programa rolando uma computadora, nós somos outra coisa. Claro, para você pensar essa possibilidade, essa meta-realidade, tem que existir um programa de computador, senão você não pode. É impossível trasladar esse conhecimento para uma pessoa que faz um círculo, não poderia entender isso. Você não pode explicar isso, que a realidade pode ser uma simulação para uma pessoa que faz um círculo, porque não tem ferramentas para transmitir isso. Eu acho que exemplifica bem isso que você está falando, tanto no macro, quando a gente começa hoje a ter informação, né, com os super telescópios, você já descobre planetas com água, né, onde você não tinha uma perspectiva de outros sistemas solares com vida, né, dentro de uma coisa bem linear, dentro de um pensamento bem linear, e que você já tem pelo menos 2 ou 3 planetas com água, como numa perspectiva micro, que você olha o microscópio que ia até o 10-9, se não me engano, o 10-7, e que você passa aí até o 10-14, até o 10-18 com a nanotecnologia. E que você não tinha perspectiva simplesmente de manipular um átomo e criar, por exemplo, um vidro autolimpante, porque é um produto gerado a partir da tua intervenção com o objeto. Né? Então, assim, por quê? De novo, por causa do telescópio eletrônico, que permitiu, né, uma tecnologia que permitiu você enxergar além de uma escala microscópica. Então, quer dizer, a gente tem desde o micro ao macro. Eu acho que é bem por aí, né? Eu queria pegar um pouco isso aí que pegou um pouco diferente, mas para pegar essa viagem da transição. Na verdade, isso aí é importante para entender o que nós estamos passando hoje, para entender como é que se dá os processos. Eu acho que tem a ver com o equipamento, mas não só. Ou seja, na idade, qual era a situação que tu tinha? Tem a ver com a separação da natureza, o grau de construção do homem, ou seja, na idade. E a relação dele se dá através do instrumento. Então as coisas se casam. Ou seja, o que acontece quando tu tem um trabalho, quando o período onde a mitologia está dada? É que, na verdade, uma situação que o homem não tem nenhuma capacidade de intervenção na natureza. Ou seja, na verdade, ele é um objeto da natureza. Então, se ele é um objeto das coisas, da vida, ou seja, se ele é um joguete da vida, se o que acontece dele não tem explicação, ou seja, a única explicação é o mito. É algo que, ou seja, porque ele não controla as suas condições de existência. Quando ele começa a controlar as suas condições de existência, começa a intervir, começa a plantar, em última instância ele começa a se separar da natureza. Ele deixa de ser um objeto puro e simples da natureza, mas ele começa a ter uma intervenção nela. Ele
tu começa a mudar as condições da natureza. Então, quando tu tem o plantar, é chave nesse processo, porque ele começa a plantar. Quando ele começa a plantar, ele não tem mais, a única coisa não é colher ou matar demais. Você domestica os animais também. E a domesticação dos animais. Então, o que acontece? Nesse momento, ele começa a controlar suas condições de existência. Ele não está mais sujeito às intempéries como estava antes. Ainda está. Porque na idade das coisas maiores está. Mas ele já não depende mais de achar uma fonte de água, de passar um animal na frente dele, ou seja, de ter uma plantação, uma planta determinada. Ele começa a se separar da natureza no momento que ele começa a controlar elementos dela. Tá? Mas isso aí é uma transição, não mudou. Ou seja, é um processo de mudança, onde ele vai se distanciando da natureza e vai criando condições. Então o que acontece? Ou seja, aí o mito ainda prevalece. Então, no primeiro momento, o que é a ciência clássica? A ciência clássica ainda é um mito. Ela ainda acha que Deus está por trás de tudo. Só que tu não precisa mais saber do mito, ou seja, porque tu tem a criação. Então tu pode observar o mito através da criação. Então, na realidade, tu teria a possibilidade de ter acesso a algo objetivo criado por Deus, tá? Aonde estaria todo o mito. Então o mito deixa de ser algo que tu não tem acesso, mas tu passa a ter acesso. Antes o mito tinha acesso através de fatos fortuitos, e cada um era um. Agora tu começa a ter isso que falou o Alberto, a possibilidade de ter um mito único, que seria a obra de Deus. Então tu poderia passar, a partir daí, analisar a obra de Deus e com isso saber a mensagem de Deus. O Einstein dizia isso. Com todo o avanço que ele significa, ele ainda dizia isso. Nós saberemos, através da ciência, nós saberemos a vontade de Deus. E aí tu entra num período onde começa essa separação a se consolidar. Tem estudos muito interessantes que associam o processo de evolução à maneira de ver. Ou seja, tem estudos que fazem, que dizem o surgimento isso que ele falou, ou seja, o surgimento do telescópio, ou seja, o surgimento do microscópio, ou seja, onde o que acontece? Tu começa a ter acesso à realidade objetiva através de uma multiplicidade de elementos que amplia as variáveis que tu trabalha. E aí tu não pode mais trabalhar com pão, queijo. Tu tem uma evolução, tu tem uma fórmula, uma função. Ou seja, na realidade aquilo tu aprende não um momento da realidade, mas a lógica do que haveria na realidade, o que é possível através de uma forma com múltiplas variáveis. E tu vai ampliando as variáveis. O teu acesso às coisas, o teu acesso aos instrumentos vão dando, vai permitindo tu ampliar essa fórmula. Até que um ponto a fórmula começa a ter problema. E aí que vem a coisa. Porque, se na verdade, aí o paradigma está associado à construção dos instrumentos, à maneira de processar a informação, as formas de processamento. Uma coisa que sempre me impressionou, que é uma mudança radical que acontece com a escrita, é o fato de que na escrita tu não tem, ou seja, tu começa a construir a narrativa. Se vocês lerem as obras de literatura da Idade Média, antes da coisa, vocês veem que ela não tem uma narrativa. Ela me impressionava isso. Tu começa a ler, o cara diz que o cara está passeando no campo, aí ele encontra uma coisa, não tem uma história. A obra da literatura da Idade Média, antes do período clássico, ou seja, na verdade tu não tem uma história, tu não tem como tu descrever como ainda é um pouco a linguagem escrita, a linguagem oral. É o menestrel que começa a falar, encadeia fatos, vai falando de fatos, não tem uma história. Ou seja, é impossível tu retransmitir o que o cara retransmite. Uma narrativa. Tinha umas músicas também. Tinha uma época onde as músicas ajudavam a fazer isso. As músicas também, a música clássica também tem essa caráter. Ele faz viagem, de repente tu entra num piscato, num nisso, aquilo,
que é um ambiente determinado, e de repente tu passa para o outro, tu não tem uma narrativa que constrói todo o percurso. Ou seja, são viagens que não se articulam. Ou seja, então, o que faz o clássico? O clássico faz o seguinte, ele cria narrativa. É fundamentalmente a criação da narrativa. A criação da narrativa constrói as coisas numa coisa única. Isso acontece na física, ou seja, acontece na literatura, acontece em todos os anos. Ou seja, é a passagem para o clássico. Ou seja, agora, como tu pode construir uma narrativa única? Só se a realidade for única. Ou seja, então tu transforma. Ou seja, tu teria que se referenciar para manter a comunicação a uma coisa que estaria fora do todo. Aí assim, estava me lembrando daquele livro do Descartes, né? Que é o discurso do método, né? Quer dizer, você vê a realidade, você consegue descrever a realidade, né? E a partir daí, você, através dessa descrição, dessa narrativa da realidade, você consegue se apropriar dela. Exatamente, mas isso é essa visão. Na realidade, para eu e você poder ter o mesmo conhecimento da realidade, é preciso que a realidade seja única. Não, aí na verdade ele diz, ele nem propõe, ele fala, não, a realidade é única. Exatamente. Você tem que observar. Exatamente. Observar, você tem que escrever, essa passagem analisar. É que no mito tu ainda fazia parte do mito. Ou seja, subjetivo e objetivamente, é o que eu falei da história da Nicarágua, da questão da invasão das águas. Eu não cheguei a explicar isso. Ou seja, que os caras dizem que a água vai invadir, eu não sei se eu cheguei a terminar a história. Aí o que acontece? A água vai invadir, os índios comemoram. E os espanhóis não conseguiam entender o que eles estavam comemorando. É que para eles ainda eram natureza, o espanhol era invador, então as águas, eles, através das águas, que era eles, iam matar os invasores, aqueles que vinham de fora, que não estavam dentro da realidade. Então, esse mecanismo... Seriam eles matando os espanhóis. Seriam eles matando os espanhóis através das águas. Ou seja, na realidade, porque eles eram parte da natureza. Então, no mito, ainda tem isso, está dentro do mito, que é parte do mito. Tá? Quando tu começa a construir uma realidade como algo exterior, que tu começa a construir, começa a dizer, existe algo exterior, tu constrói ele e isso vai consolidando a tua separação da natureza, cada vez mais a tua separação da natureza, na realidade, tu vai criando uma coisa que seria única, que justificaria todas as coisas. Ou seja, eu posso ser louco, cada um pode ser louco, mas a realidade está lá para trazer para a terra, para trazer para, ou seja, as coisas trazer para a realidade. Tá? E aí tu constrói essa realidade, tu constrói o que seria essa realidade. Tá? Isso aumenta brutalmente a capacidade do homem, porque quando ele constrói isso como algo externo, isso lhe permite intervir e permite ver relações, ou seja, por fora da realidade. Então é o construto intelectual. Tu constrói uma narrativa que te permite dizer coisas que tu não vê, que tu não tem experiência, mas que seriam decorrências dela. Tá? Ou seja, o que acontece quando acontece? Ou seja, então a tua forma de processamento, ela te permite já, a tua capacidade de processamento da forma, permite já construir uma narrativa, uma história única, uma história que seria uma história padrão que juntaria todos os fatos conhecidos, porque essa é a questão importante. Ou seja, tu não pode construir, ou seja, um mito tu constrói com todos os fatos conhecidos deles, só que tu não vê as relações entre os fatos. Elas vêm de algo que tu não controla. Tá? Mas ele constrói uma realidade, e por isso o mito é mutável, porque na realidade, cada dado novo que produz, o mito muda um pouco. Ou seja, para absorver essa informação. Tá? Quando tu tem um volume de informação que já não cabe mais num mito, ou seja, tu tem que construir um mito maior, que é a ciência. Então, mas aí já é uma mudança de paradigma. Aí tu tem uma mudança de paradigma. Aí você já tem um outro. Aí tu tem uma mudança de paradigma, que engloba uma modificação da tua relação com os fatos, engloba os instrumentos que tu tem para ver, engloba a capacidade de processamento que tu tem
e as construções, a linguagem, a narrativa que tu A faz. construção que você tem da realidade, né? De poder... De poder achar que existe uma realidade. Eu não sei se a palavra é essa, percepção, mas enfim, a realidade está ali, quer dizer, como você percebe, como você representa, como você vê essa realidade. Eu recebi ontem, eu passei lá para o Facebook, um texto falando sobre os remédios que são adotados agora para doenças mentais, né? Então, ele, numa parte lá do artigo, daquela revista que eu li, ele diz que atualmente há uma consideração muito maior numa questão cerebral do que mental. Então, ele vai fazendo vai explicando e ele fala daquele manual das doenças mentais. O DSM-4. É o DSM. Aí ele diz justamente o seguinte, que quem criou isso foi um médico, um psiquiatra muito importante, e esse psiquiatra, ele chamou para o seu grupo algumas pessoas para eles trabalharem juntos, para formar esse manual. Então foi uma quantidade de doenças que apareceram. Então, com isso, houve uma... Seriam doenças? Que seriam Sim, que entrou e que os médicos, essa narrativa, eu vou considerar isso como uma narrativa, essa narrativa foi aceita pelos médicos de um modo geral, e aí você vê uma quantidade enorme de doenças que vêm baseadas em questões de neurotransmissores. E agora é o quê? Tem uma relação interessante também com a indústria farmacêutica. Então você vê como um discurso, ele pode alterar e tem alterado cada vez mais. Então ele fala da substituição de um ponto de vista freudiano, né, que era o tratamento pela fala, e agora os tratamentos são todos feitos à base de drogas sintéticas. Então como o discurso vai transformando as doenças, será que as doenças não existiam? Ou será que aquilo não era doença? Agora você vai ter aquele nome a partir de pesquisas relacionadas à epidemiologia, né? Que eles faziam 40 pesquisas, mas para aquele, FDA, como é o nome? Aquele órgão americano? FDA, né? Para eles aceitarem aquilo como uma droga para ser circulada, eles tinham que ter 2 pesquisas que justificassem que aquele remédio não teria um efeito igual ao placebo. Teria um efeito de causa e efeito. Né? E o que acontece? Eles fazem 40 pesquisas, 2 acontecem isso, 2 têm um resultado favorável estatisticamente, né? Então esses remédios entram no mercado. E as outras 38 pesquisas ficaram arquivadas. Então alguns pesquisadores conseguiram liberar essas pesquisas e mostravam que a quantidade de doenças que apareceram com essas jogadas, né, foi uma grande forma de ter uma alteração no espaço da medicina e, claro, farmacologia. O que está me chamando a atenção, que eu me estendi, foi o discurso. Como o discurso desse manual alterou o tratamento das doenças mentais. Sabe? Como alterou os tratamentos das doenças mentais. E isso me impressiona. Eu queria ainda pegar a outra passagem. Uma passagem. Agora vocês observam. Acho que já foram 20 minutos. Só mais um pouquinho. As outras passagens, que na verdade, só para ver como o Einstein significa passagem. Ou seja, em parte, quando ele diz isso, é Deus, ele diz: o mito existe, é Deus. Só que ele se manifesta através de uma realidade única. Primeiro. Segundo, a lei da relatividade. O que ele observa quando ele observa a lei da ou seja, quando ele alarga o conhecimento, quando ele aumenta a capacidade de relacionar fatos,
de localizar fatos e relacioná-los, que é o processo de construção da ciência, é isso, é localizar mais fatos e relacioná-los. Quando ele aumenta essa capacidade, na realidade, ele começa, até um determinado limite, ele pode largar até um determinado limite, mas começa a aparecer elementos. Ou seja, quando surge a relatividade, ele diz, existe uma realidade única, mas depende de onde tu esteja. Ou seja, nota que ele introduziu um elemento relativo, mas esse elemento relativo ainda está dentro da realidade objetiva externa. A realidade não é mais única aí, né? Não, ele acha que é ainda. Ele diz que é. Ou seja, ele coloca a diferença dos sujeitos apenas no que diz respeito à posição que eles estão dentro de uma realidade que existiria. Ou seja, então a lei da relatividade é isso. Mas o que ele está fazendo de fato? Ele está introduzindo novos sujeitos. Ou seja, de fato, e por isso a relatividade começa a dar problema para ele, inclusive. O Einstein começa a ter problema para ele, com a relatividade, porque ela começa a destampar coisas que não estavam, que começam a ir mais adiante do que a realidade única, e apenas poderia mudar a posição dentro dela. E aí o Poise coloca um elemento fundamental, o Prigogine, que é dizer o seguinte: o que acontece? E é isso que ele explicou. Ou seja, quando tu tem uma realidade objetiva, tu pode estar em posições diferentes. Tá? Ou seja, tu tem relações causais, relações que são verificáveis nesse ambiente. Agora, quando tu amplia o ambiente, isso é feito pelos instrumentos, mais uma vez, não é o telescópio, é o computador, você aumenta o número de fatos, e esses fatos não conseguem mais ser colocados dentro de uma narrativa única. Então, tu é obrigado a construir outro paradigma, para tratar com fatos que não são passíveis de colocar dentro de uma narrativa única. Narrativa única é igual causa e efeito. Se tem uma narrativa única, tu pode dizer o que provocou tal coisa. Quando tu amplia e tu vê que tu não consegue mais ver isso, tu modifica e começa a introduzir a outra variável, que é então, ou seja, não é apenas a minha posição, é a minha maneira de ver. Ou seja, o mundo relativo não é apenas pela posição dentro de uma realidade objetiva, mas é mais do que isso, que é o processo que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, como é que tu trabalha com mais variáveis, com mais capacidade de processamento, com instrumentos que saem do horizonte, é isso que o hoje diz, ou seja, que saem do horizonte que nós trabalhamos até aqui, que é a escala do homem, a escala humana. Ou seja, então quando tu sai da escala humana, aí essas regras, essas leis, essa narrativa que nós construímos, elas se viabilizam. Tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que é isso que você está falando aqui no meio, né? Na objetividade, a busca da verdade, né? Antes, conjectura, aqui depois passa para a busca da verdade, depois busca do provável, e aí chegando na busca do possível, que é onde que ele coloca, busca das possibilidades. Quer dar uma paradinha para fechar?